Eu vou falar um pouquinho sobre o EtoFaSUS, né, que é o ensaio clínico randomizado de rastreamento de circulação arterial no SUS. E antes de mais nada, falar um pouquinho sobre qual que é o desafio que a gente tem e o impacto que isso tem na prevenção do AVC. A fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum que nós temos e, assim como o AVC, ela está muito relacionada ao envelhecimento, né? Temos ali tanto a incidência de AVC e a prevalência de FA ao longo das décadas, tanto para homens quanto para as mulheres, isso vai aumentando ao longo do tempo. E isso é um problema muito sério no Brasil, que a nossa pirâmide etária está agora mais focada na população idosa. Então, temos um aumento proporcional maior de idosos na sociedade, que tem diversos impactos. Tanto no paciente que pode ter um AVC relacionado a FA, que é mais grave, com maior letalidade e mais custoso no hospital, e muito mais na sociedade como um todo. Para a família, um paciente vai estar mais dependente, que vai eventualmente parar de trabalhar, o custo farmacológico que esse paciente vai ter, a demanda por consultas, por reabilitação. Então, a forma de prevenir o AVC relacionado a FA é identificar a FA e anticoagular esse paciente o quanto antes, né, para evitar um AVC extenso, o paciente que vai ter perda de funcionalidade, que vai demandar mais remédios, mais exames, mais consultas, e que eventualmente pode ficar acamado ou mesmo perder a vida pelo evento. Então, quando a gente olha um paciente que teve um AVC relacionado à fibrilação atrial, muitas vezes é história de várias oportunidades perdidas. O paciente poderia ter sido rastreado para a fibrilação atrial ou identificado a fibrilação que começasse a anticoagulação para evitar o AVC e as suas consequências, que são muito sérias, né? A gente tem vários estudos que avaliaram isso. Então, o paciente que tem FA e não trata a FA tem um risco muito maior, 4 vezes maior de ter um AVC. O paciente que tem FA anticoagula, muito comparável à população que não tem FA. O paciente que tem FA sem tratamento tem também a chance maior de ter um AVC não fatal. E temos um empate técnico entre a FA anticoagulado e não ter FA. Além disso, a mortalidade por qualquer causa, né? Então, FA é um fator de risco cardiovascular importante, né? É muito maior em quem tem FA e não trata do que o paciente que tem o tratamento adequado. Então, é uma forma importantíssima de prevenção de eventos, identificar e tratar FA. E como que é isso em Joinville? Então, até o estudo FaSUS, a gente não tinha um dado de Joinville da prevalência de FA e tinha mais dados de FA já no contexto do AVC, que é justamente aquilo que a gente quer prevenir. Então, com dados de 2021, Joinville é uma população de 600 mil habitantes, foram observados através do JOINVASC 953 AVCs, com 1/5 desses gravemente incapacitados e 13% indo a óbito. 30% desses AVCs de etiologia cardioembólica, né, que é mais grave, e para a qual a fibrilação atrial é o principal fator de risco, né. Essa publicação do JOINVASC de 2015, com corte de 2014 2015, do Dr. Cláudio Amaral, mostrou que 60% dos AVCs cardioembólicos estavam relacionados à fibrilação atrial. Metade desses pacientes não sabiam que tinham FA, e mesmo dos que sabiam, quase 3/4 ali não estavam usando anticoagulantes, e dos que usavam, todos os pacientes que tinham a pressão de varfarina chegavam com RNI fora do alvo, com RNI abaixo da faixa terapêutica. A atualização desse mesmo desenho de estudo, também do JOINVASC, publicada esse ano, com corte de pacientes de 2017 a 2020, manteve a proporção dos AVCs cardioembólicos associados a FA, 61% nesse caso. A impressão nossa é que talvez a FA já venha sendo um pouco mais diagnosticada, não que seja o suficiente. Então, 28% dos pacientes não sabiam, dos que sabiam, metade não estava usando anticoagulante. Então, a gente precisa atacar os pacientes que não têm o conhecimento da FA e os que não tratam adequadamente. E a melhor forma de avaliar isso, certamente, é na atenção primária, né? É tentar chegar na fonte, tanto provendo um tratamento que evite o AVC, né? Varfarina é um remédio muito barato, muito acessível, com RNI dentro do alvo, o risco fica idêntico à população sem FA, tanto de ter um AVC quanto de ter algum tipo de sangramento. Então, ter acesso à medicação e controlar ela bem é fundamental. E a ideia é pegar esse paciente na atenção primária. O paciente está entrando na UBSF, que a gente possa chegar ao diagnóstico de FA e tratar, né, na sua comunidade, e o paciente que não tem nenhuma limitação, para que evite que esse paciente entre no São José com um quadro de AVC, sobretudo AVC cardioembólico e sua gravidade maior. Então, a ideia é ter acesso a ferramentas de rastreio,
né? Inicialmente, o foco do trabalho foi realmente a palpação de pulso, né? Que precisa basicamente de dedo para a gente avaliar, então todo mundo consegue avaliar isso rotineiramente na atenção primária, e o acesso ao eletro desse paciente com ritmo irregular, o que foi uma grande revolução na atenção primária, o estudo FASUS, porque equipou todas as unidades básicas da saúde da família de Joinville com capacidade de realizar um eletro e esse laudo ser visto por telemedicina para ajudar realmente no diagnóstico da fibrilação atrial oportunamente no paciente que não teve evento. Então, basicamente, o estudo FASUS é fazer o dever de casa, a gente ter acesso ao pulso desses pacientes, a gente ter acesso ao eletro desses pacientes, chegar logo ao diagnóstico da fibrilação atrial, poder anticoagular esses pacientes e evitar evento cardiovascular. Então, o estudo FASUS tem 3 fases, a primeira já foi realizada, então foi inicialmente colocada como piloto, então a ideia era avaliar a prevalência da fibrilação atrial em Joinville, então saber quantas pessoas têm FA em Joinville, um recorte pensando na atenção primária, quantas dessas sabem, quantas fazem uso de anticoagulação oral, e se a palpação de pulso é uma ferramenta adequada para rastreio na atenção primária, para então seguirmos na fase 2, pensar numa estratégia para todas as unidades, né? A fase 1 foi um recorte em 5 unidades, tendo os resultados finais da fase 2, que é algo para o ano que vem, manter na fase 3 a estratégia mais adequada à nossa realidade, por pelo menos 5 anos, e avaliar quantos AVCs serão prevenidos, quantos novos diagnósticos de FA serão realizados, qual vai ser o impacto disso lá na frente, utilizando, claro, do Joinvas, que é uma ferramenta maravilhosa, epidemiológica, para entender realmente o AVC em Joinville e ver o impacto que isso vai ter na parte dos AVCs cardioembólicos. Então, teve todo um cronograma antes de começar a fase 1, né? É um estudo que o Dr. Cabral teve a visão lá em 2018, pelo menos que ele começou a contar e captar pessoas, eu inclusive, para participar, o Henrique também, que vai falar na sequência, para participar do estudo, e uma série de reuniões e cobranças e questionamentos, como ele sempre foi muito instigador, para, por exemplo, equipar as unidades com eletro e ter uma forma de acesso à anticoagulação e aos exames de controle, como uma forma de prevenção e somar realmente a linha de cuidado do AVC de Joinville, que é realmente uma referência nacional. Então, a nossa equipe é muito maior, que não cabe nesses slides, certamente, mas é a Juliana que está aqui com a gente também, é o Henrique, sou eu, os alunos que fazem parte da Univille, tanto na graduação quanto na pós-graduação, a FAPESC, que ajudou através do PSUS, que ele fosse realizado na fase 2, mas principalmente a Secretaria de Saúde, né? A gente tem tanto a Tânia, que está aqui com a gente, mas o Jean, que estava até recentemente na função de secretário, um apoio muito vital realmente para o projeto ser realizado, né? E a gente segue por realmente uma comunidade que tem agido em prol do rastreamento de FA. Em suma, a pergunta do FASUS o rastreamento de FA em idosos é uma estratégia capaz de reduzir a incidência de AVC cardioembólico? Diversos estudos se propuseram, e geralmente no mundo desenvolvido, no mundo com mais acesso a recursos de saúde, a prevenir, a avaliar a FA na fonte, mas realmente tem um impacto no AVC cardioembólico. Ainda não tem um estudo prospectivo que mostrou isso, a ideia é ter isso na nossa realidade, e temos algumas coisas, inclusive, como mostrei antes, os dados mais limitados de detecção precoce de tratamento, que mostram, talvez na nossa realidade, mostrem o impacto disso, e com estratégias de baixa tecnologia, de baixa complexidade, como palpação de pulso, por exemplo. Então, conduzimos o estudo fase 1, né, tivemos uma série de contratempos pelo Covid, como vocês podem imaginar, mas ao longo de 2020 e 2021, a gente avaliou 1.000 eletros desses pacientes oriundos da atenção primária, para ter os dados de prevalência em Joinville, para então agora começar, né, capacitamos no final de 2022, e o ano de 2023 é realmente a fase 2, em 2 braços, as estratégias de rastreamento de FA em Joinville. Então, na fase 1, captamos idosos, então 60 anos ou mais, de 5 BSS de Joinville, que foi Aventureiro 1, Saguaçu, Parque do A, Nova Brasília e Edila Jordan. Todos os pacientes tinham pulso palpado, tinham um questionário que era preenchido e todos faziam eletro, porque a ideia é que a gente pudesse ver realmente a prevalência desses pacientes. Então, assim, essas unidades tiveram um trabalho muito árduo para levar isso em frente. Cada captação na fase 1 era em torno de meia hora que levava, né, que todo mundo fazia eletro. Então, assim, realmente é uma coisa que temos um grande crédito, né, um grande agradecimento às equipes que participaram desse estudo, né. Então, 4 anos atrás, eu estava aqui nesse mesmo palco falando sobre como que seria a condução da fase 1, então, é realmente um motivo de orgulho para a nossa equipe poder apresentar esses dados já definidos. Então, além da ideia, né,
capacitar as unidades, ter o eletro ali em cima da mesa em todas as unidades foi vital, e aí começamos com essas 5, e agora estão realmente o eletro em todos, e capacitamos também a palpação de pulso, né? A gente sabe que é fisicamente possível estar nas 5 unidades o tempo todo, como foi na fase 1, e ainda mais estar em 56 unidades o tempo todo, como é a fase 2, cobrando o pulso o tempo todo. Então, são estratégias que a gente está refinando, mas eu imagino que o impacto, né, realmente uma herança do FASUS é tentar conscientizar mais a palpação de pulso, como eu falei, é algo que todo mundo precisa apenas de dedo para fazer. Então, isso é muito realmente dever de casa, a gente tem que interiorizar isso. E a nossa impressão, capacitando na fase 1, é que era bem mais restrito, né? Não tinha realmente a visão de palpar pulso rotineiramente na ação primária, e esperamos ver à frente se realmente o impacto de tornar isso mais frequente na rotina, se isso se for feito, já é um grande impacto positivo. Então, focado realmente na atenção primária, né, para que isso possa prevenir o que vai para o São José, o que vai para o AVC mais à frente. Então, essa publicação que foi aprovada agora em agosto, a gente teve, nos pacientes que tinham FA, uma idade média um pouco maior, né, com mais pacientes do sexo masculino, com maior, pelo questionário, prevalência de insuficiência cardíaca e também de AVC prévio, e um Chades-Vasque, que a gente calculou para as duas populações, maior nos pacientes que tinham FA, e o pulso regular também mais associado a essa população. Todo mundo aqui foi palpação de pulso, a especificidade da palpação foi bem satisfatória, mas a sensibilidade nós estamos um pouquinho preocupados, por isso que a gente ajustou o desenho da fase 2, como eu vou falar a seguir. Então, de 1.000 idosos, prevalência de 3% de FA, esses são dados da ação primária, e para um estudo transversal é mais ou menos o que se esperaria realmente, mas temos dados definidos de Joinville. Metade dos pacientes não tinham diagnóstico, e dos que tinham diagnóstico, 1/3 não estava fazendo qualquer tratamento para prevenção de AVC, mesmo tendo indicação pelo score Chades-Vasque. Trocando em miúdos, 2 de cada 3 idosos com FA na ação primária ou não tinham diagnóstico, ou não estavam tratando para evitar AVC. Então, reforço quando que era uma demanda não atendida, que era um problema que estava estourando ali na sala de AVC, que a gente tinha que voltar para a atenção primária para evitar esses eventos, né? Aí, a colaboração do Henrique, que a gente fez, que ele avaliou a prevalência padronizada para a idade, para Joinville e para o Brasil, considerando os dados da fase 1. Então, com 3% de prevalência, e para a pirâmide etária, a gente tem uma estimativa anual, considerando também o Chades-Vasque observado, de 1 AVC, naquelas 5 unidades, ao ano, associada a FA não diagnosticada ou não tratada. Para Joinville, temos 68 AVCs ao ano, só por FA não diagnosticada e não tratada, e 27.300 no Brasil, por a FA não diagnosticada e não tratada. Então, é uma realidade que temos que melhorar em Joinville, e isso reflete também no Brasil a demanda para que esse cuidado seja realizado, né? Não só pensar no AVC para frente, mas a prevenção realmente faz muita diferença nesse cenário. Então, o artigo foi aceito, espero que assim que publicado a gente possa compartilhar com os colegas. Foi na ABCS Health Services, que é uma revista brasileira e Open Access, então a gente vai compartilhar assim que possível, está ainda em pré-print. E a fase 1 gerou algumas ações complementares. Então, uma delas foi o protocolo de anticoagulação via Ligue Web Saúde. Então, a gente fez um protocolo já aprovado e disponível na Secretaria de Saúde para que esses pacientes pudessem acompanhar via Ligue Web Saúde o controle da anticoagulação. E para o Ligue Web Saúde, a gente capacitou que eles pudessem ajustar a varfarina por um fluxograma online que, conforme os exames, vai sugerindo os ajustes de dose e avaliando questões que poderiam ser problemáticas para a manutenção da anticoagulação, até o momento, com bons resultados via Ligue Web Saúde de controle da anticoagulação desses pacientes. Através da fase 1 também, a gente fez sucessivas cobranças para tentar expandir o laudo do eletro via telemedicina, para que esses pacientes tivessem um acesso mais rápido, as equipes tivessem acesso mais rápido ao laudo, para que a gente não tivesse, digamos, um diagnóstico de FA que ficasse muito tempo sem ter essa conformação no laudo. E, além disso, como o Henrique vai apresentar, também propusemos a avaliação da incorporação de outros anticoagulantes, tanto pelo paciente que não vai manter um bom controle com varfarina, tanto para que não seja uma limitação, né, seja por desconhecimento ou dificuldade, por exemplo, de acesso a exames de controle, que o paciente não seja anticoagulado, né, por falta de realmente um recurso, uma vez que já tenha sido feito o diagnóstico da fibrilação atrial. Então, esse é o fluxograma para que se inicie realmente a anticoagulação, e a ideia é não depender do especialista, seja o cardiologista ou o hematologista, mas sim que na atenção primária e com Ligue Web Saúde se possa fazer um controle adequado da anticoagulação, tendo indicação e não tendo contraindicação, onde chegamos agora à fase 2. Então,
randomizamos todas as unidades básicas de saúde da família de Joinville em 2 braços, 1 para 1. O braço A, que é palpar o pulso de todo paciente idoso e, se irregular, fazer eletro. O braço B, a gente conseguiu, com a verba do PSUS FAPESC, equipar com um esfigmomanômetro que detecta batimentos irregulares. Então, é avaliar via esfigmomanômetro, além da pressão arterial, que já é uma boa medida, né, de prevenção cardiovascular, também o ritmo pelo esfigmo, e aí, estando irregular, o eletro para avaliar se tem FA ou não. Então, a gente, por alguns critérios, tanto geográficos quanto de equipe, e também do como estava estruturada cada unidade básica, randomizou 1 para 1 nos 2 braços, distribuindo, inclusive, nos distritos, e também quais que tinham alunos do internato da medicina da Univille, para não ter um fator de maior captação em um braço e no outro. Então, o paciente idoso, 60 ou mais, foi ao OBS, qualquer motivo, vai pegar um remédio, vai marcar um exame, vai receber uma vacina, a ideia é que ele seja rotineiramente convidado a participar, palpando o pulso no braço A e utilizando o esfigma automatizado no braço B. Não que o braço B esteja proibido de fazer a palpação de pulso, isso é uma coisa que a gente suporta que, independente de ter ou não aparelho, que seja seguida, né? Mas o braço A, e sim, sem acesso ao aparelho, que no momento foi limitado ao braço B. Então, tendo o pulso irregular, a ideia é avaliar se tem já o diagnóstico de FA, não tendo, fazer o eletro. Eu vou passar para vocês os dados preliminares até o corte de agosto desses dados. Além disso, todos os pacientes com eletro e CHA-2-VASc maior que 1, iniciar a anticoagulação conforme protocolo, e o segmento, caso não seja possível na atenção primária, via Liga Web Saúde, para que a gente não deixe de tratar esses pacientes. Então, até o momento, a gente já teve mais de 10 mil pacientes rastreados, o que dá mais de 10% da população idosa de Joinville. Então, assim, um salto muito grande em relação aos 1.000 pacientes da fase 1, em torno de 100 pacientes com novos diagnósticos de FA, com o objetivo de mudar o modelo de cuidados da FA em Joinville, talvez avaliar essas cidades com contexto socioeconômico, cultural ou de acesso de saúde diferentes da nossa cidade, e também, talvez, impactar na política nacional de prevenção de AVC, como Joinville tem tido um protagonismo grande em moldar essas políticas, talvez mostrar uma forma diferente de prevenir AVC, que seja custo-efetiva e factível também na nossa realidade. Então, nos resultados parciais, então, a gente tem 10.770 pacientes idosos, já rastreados, né, com 1.206 eletros realizados e 93 novos diagnósticos de FA, mais frequente o novo diagnóstico de FA no braço B, 65 contra 28 até o momento. Desses pacientes, 63 pacientes já se encontram em anticoagulação através aí do fluxograma que foi elaborado. Os demais estão ou em avaliação para começar a anticoagulação, dos fatores de risco, ou mesmo não tinha indicação, não tinha o CHA-2-VASc acima de 1. Né? Então, foram 3.635 captações no braço A, que é a palpação de pulso, e 7.135 no braço B, que até o momento nos permite concluir que tem sido realmente mais factível, mais rotineiro rastrear usando o esfigmo do que só pela palpação de pulso, então já é um dado interessante, e que de fato condiz com um número maior de novos diagnósticos no braço B. Claro que é uma análise preliminar, iremos olhar outros fatores mais à frente, e é importantíssimo, então, assim, não é um crédito meu, mas é de quem trabalha nas unidades, que está realmente rastreando no dia a dia. A gente quer destacar, com certeza, o trabalho valiosíssimo no Distrito Sul da UBSF Floresta, Parque Guarani, Paranaguamirim, Itinga e João Costa, no Centro Aventureiro 3, Leonardo Schlickmann, Itaú, Parque Joinville e Bucarém, e no Distrito Norte, Nova Brasília, Costa e Silva, Rio da Prata, Morro do Meio e Vila Nova Rural, que foram quem mais tiveram rastreios dentro do período avaliado até agora. Né? A gente já tem todo o segundo semestre para avaliar de dados da fase 2, mas realmente fazem a diferença essas unidades pelo seu trabalho na rotina, no dia a dia, para prevenir AVC. Então, realmente, a equipe é muito grande, acho que é toda a atenção primária e mais algumas pessoas que ajudaram na concepção, na condução do estudo, né? Além dos esforços que a gente teve para que chegue o conhecimento de palpação de pulso, da importância de prevenir o AVC, realmente onde o paciente está. Né? Então, realmente eu gostaria de agradecer pela atenção, mas também pelo trabalho de todo mundo que está envolvido no projeto, e vamos seguir com a fase 2 até o final do ano, e a ideia é logo mais ter esses dados para orientar como que a fase 3 vai ser, por exemplo, todo mundo com o esfigmo automatizado, ou mesmo voltar para a palpação de pulso, se for mais adequado para a nossa realidade. Obrigado pela atenção.